Hoje vamos conversar sobre a história da mulher que transformou o não de Jesus em um sim. Essa história está lá em Mateus 15, 21 a 28. Essa mulher, ela creu a ponto de fazer com que Jesus mudasse de ideia. Ela recebeu claramente um não de Jesus, mas ela não desistiu. Ela insistiu, ela persistiu e ela conquistou o seu milagre. Nós muitas vezes não conquistamos os nossos milagres porque na primeira adversidade, no primeiro não, nós desistimos. Às vezes, até mesmo nas nossas orações, nós já desistimos do milagre enquanto estamos orando. Mas essa mulher insistiu e esse comportamento dela de irresignação, de não desistir, foi a chave para que ela alcançasse o seu milagre. Nós vamos para a leitura do texto, mas não esqueça de curtir o canal, compartilhar o vídeo, porque essa história é muito interessante e muito bacana. E eu espero que muitos possam estar sendo abençoados por essa história. Vamos para a leitura do texto. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. A mulher cananeia, ela não se conformou com o não, mesmo sendo de Jesus. Na primeira oração dela, no primeiro pedido, ao se aproximar a primeira vez de Jesus, ela teve silêncio completo de Jesus. Jesus não lhe falou palavra. No segundo contato, quando Jesus se dirige a ela, Jesus diz: Eu não vim agora senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher, ela não desistiu, ela insistiu, ela conversou com Jesus. E a gente vê uma semelhança nessa história com a história de Jacó, Israel, que ele luta com o anjo de forma que ele não sairia daquela tenda, daquela batalha com o anjo antes de ser abençoado. Aquela mulher não sairia daquele encontro com Jesus antes de receber aquilo que ela procurava, antes de receber aquilo que ela esperava. Ela não desistiu, assim como Jacó segurou o anjo até que ele fosse abençoado. Aquela mulher chamou a atenção de Jesus até que ela recebesse o milagre, a cura da filha dela. Nós precisamos duvidar da religião, que ela substitui a fé pela resignação. Muitos falam: Deus quis assim, essa foi a vontade de Deus. Muito sofrimento, muita dor, muita angústia. E muitas vezes nós dizemos: Deus não se importa. Essa mulher, ela viu o silêncio, ela viu o não de Jesus, mas ela insistiu, ela creu. E muitas vezes a situação ruim, ela acontece para que a glória de Jesus se manifeste através de um milagre. A coisa ruim não acontece porque tem que acontecer, porque assim é o destino, mas acontece para que Jesus possa mostrar o seu poder através de um milagre poderoso para aquele que crê e coloca sua confiança plena em Jesus. Os discípulos, e nós somos discípulos de Jesus, eles não têm paciência para o desespero humano, nós não temos. A gente quer que a pessoa não reclame, não questione, fique quietinha. Se Jesus veio somente para Israel, ou no nosso caso hoje, se Jesus veio para a igreja, que as pessoas de fora, que as pessoas que estão sofrendo não reclamem, não incomodem. Fiquem quietinhas no seu canto, com seus problemas, com as suas dores, com as suas dúvidas. Nós, como ministros, nós como discípulos de Jesus, muitas vezes nós estamos pedindo para Jesus falar logo para as pessoas: manda ela embora. Manda ela embora. Ela está nos incomodando. Nós estamos aqui querendo fazer os nossos cultos, nós estamos aqui querendo fazer as nossas reuniões, os nossos encontros, e essas pessoas desesperadas que estão sofrendo
estão nos incomodando, elas estão atrapalhando o clima bom que a gente tem aqui no nosso meio. Olha, tem tantas pessoas que passam por problemas e estão aí quietinhas, sem reclamar. Fala para que ela não nos incomode, mas ela incomodou Jesus porque ela sabia que ele era o único que teria empatia suficiente e poder para resolver o problema dela. Ela sabia que se ela conseguisse chamar a atenção de Jesus, Jesus tinha poder suficiente para resolver a situação que ela precisava resolver. Então, assim, ela não ia ficar na palavra de Pedro mandando ela embora, ela não ia ficar na palavra de João, ela iria ir até Jesus e ela insistiria com ele até obter o que ela precisava. Não havia outra opção senão incomodar aquele que é o único capaz de ajudá-la. Tem uma passagem que Jesus conta, uma parábola que Jesus conta, que qual é aquele que ao bater na casa do seu amigo de madrugada, o seu amigo não vai lá e lhe dá o pão que ele precisa, ou mesmo a história da viúva que bate na porta do juiz iníquo e o juiz, pela incomodação dela, atendeu o pedido dela. Quanto mais o nosso Pai que está no céu atenderá todos aqueles que pedem. A Bíblia fala, batam e a porta será aberta. Peçam e serão atendidos, mas muitas vezes nós não recebemos o nosso milagre porque nós não somos insistentes o suficiente, nós não cremos o suficiente para que a gente continue batendo a porta, batendo a porta, batendo a porta. Nós precisamos ser insistentes, nós precisamos estar disposto a incomodar, no bom sentido, aquele que é capaz de nos ajudar. Nós precisamos bater, clamar, pedir, até que Jesus olhe para nós. Até que Jesus olhe para nós. Jesus disse que a fé é do tamanho de um grão de mostarda, que a fé é como um grão de mostarda, que se transforma numa grande árvore. A viúva batia até que ela foi atendida. Essa mulher clamou, essa mulher chamou a atenção de Jesus até que ela recebeu o milagre que ela precisava. Muitas vezes não há outra opção, precisamos insistentemente incomodar, no bom sentido, Jesus até que ele venha em nosso favor. É isso que ele espera, é isso que ele pede de nós. E outra característica muito interessante desse texto é que ela sabia exatamente quem era Jesus. Ela sabia que a missão de Jesus era maior do que o problema dela, muito maior, inclusive, mas sabia que um grão do poder de Jesus seria suficiente. Ela não questiona Jesus dizendo que ela não era um cachorrinho, que ela, nesse sentido, não era insignificante perto da missão que Jesus tinha naquele momento. Jesus tinha uma missão grandiosa. Jesus vinha para as ovelhas perdidas de Israel, ele ainda não tinha ido até a cruz, ele ainda não tinha sido dado como sacrifício em favor da humanidade, pelo menos não como sacrifício ainda realizado, já que a gente sabe que o cordeiro foi imolado, foi dado antes da formação do mundo. Ela sabia que Jesus era grande, era poderoso, era Deus soberano. Ela tinha uma visão clara de Jesus, mas ela sabia que uma migalha, que uma sobra daquilo que estava sendo oferecido aos filhos, ao povo de Israel, era suficiente para que a filha dela fosse completamente curada. Ela diz para Jesus, não quero o pão dos filhos, eu quero apenas uma migalha, eu quero apenas uma fração mínima da manifestação do teu poder, para que a minha filha seja completamente curada. E Jesus fica impressionado pela fé daquela mulher. Jesus não ficou impressionado pela teologia daquela mulher, não ficou impressionado com a resiliência que ela tinha, nem com a capacidade que ela tinha de aceitar o lado ruim da vida, porque ela não tinha. Ela não queria aceitar a situação que a sua filha se encontrava, mas Jesus fica impressionado com a fé daquela mulher. E Jesus diz, grande é a tua fé, mulher. Grande, grande é a fé que aquela mulher tinha. E a fé que ela tinha fez com que Jesus realizasse aquilo que ela precisava. Jesus ficou impressionado com a capacidade que ela tinha de crer que ele, Jesus, era a única esperança. Fé é isso. Fé não é acreditar que as coisas vão dar certo por mágica. Fé é saber que quando nós colocamos a nossa esperança em Jesus, ele realiza aquilo que é necessário para a nossa vida.
A palavra de Deus nos fala que Deus já nos deu tudo o que é necessário para a vida e para a piedade. A Bíblia fala que temos em Jesus o sim e o amém para todas as promessas. Pedro fala que recebemos grandíssimas promessas de Jesus, mas muitas vezes a nossa vida é insignificante porque nós não cremos. Israel passou pela mesma situação. Israel atravessou o Mar Vermelho por um milagre poderoso do Senhor dos Exércitos. Mas do outro lado do mar, eles começaram a crer que Deus não seria capaz de levá-los do deserto para a terra da promessa. E uma viagem que deveria demorar 2 anos e meio, se tornou em 40 anos de peregrinação no deserto, porque eles não creram. Acredite, a fé é importante para Jesus. Se a gente olhar os textos bíblicos, parece que a fé é irresistível para Jesus. Parece estranho, mas sempre que ele vê um ato de fé, ele responde. E se a gente olhar a missão de Jesus, ele em todos os momentos ele está incutindo fé nos seus discípulos e questionando os seus discípulos quando eles ainda não demonstram fé. Pedro caminhou pelas águas pela fé, mas quando ele teve medo, ele começou a afundar e Jesus olha para ele e diz: por que você temeu? Por que você duvidou? Jesus fala que quando cremos no coração sem duvidar, aquilo que cremos acontece. Esse é o milagre da fé. Isso é o que a fé produz. A fé produz a manifestação do poder de Deus. Esta fé fez com que ela saísse com o que ela veio buscar. A fé movimentou ela. Tiago vai falar: olhe pelas minhas obras a minha fé. A fé que ela tinha em Jesus fez com que ela saísse da terra dela e fosse encontrar Jesus. A fé que ela tinha fez com que ela ouvisse o silêncio de Jesus e insistisse. A fé que ela tinha fez com que ela ouvisse um não e continuasse até que ela transformou esse não em um sim, porque ela cria que Jesus tinha poder suficiente para resolver o problema dela. Jesus veio para encontrar fé na terra. Em determinado momento ele fala com seus discípulos: será que quando o Filho do Homem voltar encontrará fé na terra? Ele continua buscando a mesma coisa que ele buscava enquanto ele caminhou pela Galileia, enquanto ele caminhou por Jerusalém. Ele busca fé, pessoas que creiam, que confiam plenamente em Deus, plenamente em Jesus. E todos os atos dele são para instigar fé nas pessoas. A fé é irresistível para ele. E a Bíblia nos fala lá em Romanos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Jesus era a palavra personificada que veio para incutir fé nos homens. A Bíblia está aí com as palavras de Jesus, a palavra escrita para que o nosso coração creia na salvação e creia nos milagres que nós precisamos. É isso que Jesus veio buscar e essa mulher nos ensina que quando nós temos fé, nós insistimos e recebemos aquilo que precisamos. A mensagem de hoje era essa. Continue curtindo os vídeos do canal, continue assistindo, continue nos dando seu apoio, curta, compartilhe, comente, deixe perguntas. Se você tem alguma dúvida dessa passagem, alguma coisa que te chamou a atenção, um comentário, escreva nos comentários do vídeo. E possivelmente no futuro a gente faça um compilado de perguntas e respostas, melhores perguntas e respostas, para que a gente se aprofunde mais nesse texto e nessa história. Tá? No próximo vídeo vamos trabalhar com o homem que ensinou Jesus a fazer o milagre. Parece estranho, né? Mas nós temos uma passagem como essa também. É estranha a história da mulher que transformou o não de Jesus em um sim, mas temos um que ensinou Jesus a fazer um milagre. Então, nos ajude compartilhando, dando like, porque você me ajuda dessa maneira a continuar espalhando a palavra de Deus a todos aqueles que precisam. Nesse último momento, eu gostaria de orar para que a manifestação de Jesus te alcance. Eu sei que talvez você que chegou até o final desse vídeo está precisando de um toque de Jesus. E ele quer que você insista. Talvez a religião, talvez os líderes, talvez os discípulos de Jesus tenham dito para você que não havia mais esperança, mas Jesus diz: insista,
creia, porque há esperança. Você tem um Deus no mundo, você não precisa viver no nível da desesperança, porque Jesus tem um plano perfeito para você. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, te agradecemos porque a tua presença está no nosso meio e pedimos que o Senhor nos ensine a crer. Senhor, envia a tua palavra, porque a tua palavra declara que a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. E todos aqui nesse vídeo ouviram a tua palavra, a fé que o Senhor espera, que as pessoas não se frustrem com o silêncio, não se frustrem com o não, mas continuem crendo até que aquilo que é necessário seja realizado. O Senhor disse na tua palavra que o Senhor veio para curar as nossas dores, curar as nossas enfermidades. Então, que todo aquele que esteja com uma enfermidade agora, sua ou de um familiar, possa estar crendo e recebendo aquilo que o Senhor tem preparado para eles. Senhor Jesus, nos ensina a crer, aumenta-nos a fé. É a oração que os discípulos faziam e é a mesma oração que nós fazemos. Então, envia-nos a tua palavra para que possamos crer e, crendo, recebamos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Eu vejo nesse momento, Senhor, pernas sendo completamente curadas, Pai, pessoas que não andavam começando a andar, pessoas com dores de cabeça sendo completamente curadas, Pai, dores, câncer, as enfermidades mais terríveis, Pai. Eu vejo uma criança agora sendo completamente curada de câncer, no nome do Senhor dos Exércitos, porque assim como o Senhor vinha para curar, assim como o Senhor curou a filha dessa mulher, o Senhor está curando essa criança agora nesse momento. Confiamos em Ti, te agradecemos e pedimos que o Senhor venha com o Teu poder de cura, estenda a Tua mão para curar, estenda a Tua mão com milagres, como pediam os discípulos, para que todos creiam e sejam completamente transformados pelo Teu poder. Muito obrigado, Senhor Jesus. Essa foi a nossa oração. Muito obrigado por você que nos acompanhou até aqui. Semana que vem, na próxima quinta-feira, o homem que ensinou Jesus a fazer o milagre. Tá bom? É estranho, mas vamos passar por esse caso. Muito obrigado. Tchau a todos.